Apesar desses dados que a gente viu aí na matéria, o trabalho doméstico aqui no Brasil é proibido para menores de 18 anos. Eu converso agora com Lélio Bentes, que é coordenador da Comissão da Erradicação para o Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho e também é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Lélio, obrigada pela presença, boa noite. Eu que agradeço, boa noite. A gente quer entender, né? É proibido, existe um decreto, é proibido pelo Ministério do Trabalho e a gente ainda vê um número absurdo desse de crianças trabalhando como domésticos. Por que isso ainda? Primeiro porque há na ponta da oferta dessa mão de obra, uma situação de precariedade econômica, empurrando um contingente enorme de crianças e adolescentes para o trabalho doméstico. De outro lado, na ponta da absorção dessa mão de obra, da contratação, há ainda muita falta de consciência de pessoas que falham em enxergar no próximo seres humanos com direito à dignidade. Então, a gente viu hoje que foi lançada uma campanha para combater esse tipo de trabalho. Primeiro, eu queria que você explicasse por que ele é considerado um dos piores trabalhos domésticos, um dos piores tipos de trabalho infantil. O trabalho doméstico é considerado um dos piores. Por quê? A Convenção 182 da OIT, aprovada por a unanimidade por todos os países, todos os 185 países daquela instituição, erige como piores formas de trabalho infantil aquelas que comprometem a saúde, a segurança e outras formas que os países ficaram encarregados de decidir. O Brasil, por meio de um decreto, adotou mais de 85 piores formas de trabalho infantil que devem ser imediatamente erradicadas. Entre elas, o trabalho infantil doméstico, na medida em que oferece risco à segurança, à saúde dessas crianças que têm que manusear produtos tóxicos, material de limpeza, tem contato com a chama do fogão e, ao mesmo tempo, uma forma que compromete o desenvolvimento da criança, isolando-a da escola e do convívio familiar. A gente faz questão de lembrar isso, que é para alertar as pessoas, para evitar esse tipo, trazer consciência, principalmente porque elas estão sujeitas a abusos sexuais, né? Absolutamente. Pela falta de acesso ao mundo externo, pela falta da proteção familiar, essas crianças são muito vulneráveis a essas situações de violência, a abuso sexual. E quem explora e comete esse tipo de infração está sujeito, inclusive, a sanções penais. Isso. Eu queria primeiro que a gente, para combater esse tipo de problema, além dessas políticas públicas, a gente tem que trabalhar os pais que permitem, que a gente não está aqui para julgar o motivo, e aqueles que contratam. Como é que a gente age nesse sentido? Com relação aos pais, é necessário que tenham a consciência de, diante da sua situação de dificuldade econômica, buscar junto aos órgãos governamentais, as políticas públicas que vão satisfazer a sua necessidade econômica e permitir a frequência regular dessas crianças à escola. Definitivamente, lugar de criança é na escola. Com relação a quem contrata, é fundamental a vigilância de toda a sociedade. É importante que os vizinhos estejam atentos, quem toma conhecimento de uma situação como essa, tem que denunciar. Vamos colocar aí o endereço. Você pode fazer a denúncia pelo telefone 0800 644 3444 e também pela internet www.tst.jus.br. Tem que denunciar, né? Sem sombra de dúvida. E essa pessoa é punida de que forma? Há a punição administrativa por parte da Inspeção do Trabalho, com a imposição de multas, sanções pecuniárias, e há também a possibilidade, como já disse, de responsabilidade criminal, quando se caracterizam maus tratos, violência ou abuso sexual, sem sombra de dúvida, essas pessoas serão punidas. Então, vamos ajudar, vamos denunciar para que essas crianças tenham infância, né? Muito obrigada pela presença, boa noite. Obrigado a você.